Vamos lá então, continuando a nossa explicação sobre a programação neurolinguística. No primeiro vídeo, se você não assistiu, eu te convido a assistir o primeiro vídeo novamente, onde a gente faz uma explicação bem genérica do que a programação neurolinguística faz, tá? E ela também faz um estudo, a PNL também acaba utilizando-se de um estudo da linguagem corporal, onde a gente aprende no curso de formação em Practitioner, que a gente chama. O Practitioner é a pessoa que tem a formação em programação neurolinguística, ela se torna um praticante de PNL. E uma das coisas que nós aprendemos num curso de formação em PNL, uma das coisas, é analisar movimentos corporais. Tem um porquê, tem toda uma ciência por trás disso, mas ao estudarmos a linguagem corporal, a gente o faz porque observando a pessoa nós conseguimos identificar um pouco dos seus padrões, um pouco dos seus movimentos corporais que representam os seus estados internos. A gente chama de MCRIs. Então a gente acaba estudando as MCRIs, ou movimentos corporais que representam os estados internos das pessoas, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre linguagem corporal, sobre esses movimentos corporais. Eu quero falar nesse vídeo sobre o movimento provável dos olhos. Por que provável? Porque existem algumas possibilidades que ele não seja exato, mas a ciência comportamental apontou que ela é quase exata, esses movimentos prováveis dos olhos, e eu vou explicar para você agora aqui. Então olha que legal, aqui tem eu que desenhei esses olhos, tá? Então não dá bola, porque são apenas para fins didáticos, eu não tenho aqui a pretensão de me tornar um grande artista. Então, dentro do movimento corporal, quando nós observamos os olhos de uma pessoa, esses olhos eles estão obviamente ligados ao nosso cérebro. E toda vez que nós conversamos com a pessoa, o movimento que os olhos delas fazem estão identificando muito dos movimentos corporais que representam aquilo que ela esteja pensando naquele momento. Então, por exemplo, se você olhar para os olhos de uma pessoa e fizer perguntas para ela, ela vai acessar essas 6 possibilidades diárias. Por exemplo, ela pode acessar o visual construído, ou ela pode acessar o visual lembrado. Então, por exemplo, se você fizer uma pergunta para a pessoa, quantas janelas tem na sua casa? Se ela souber de pronto, ela nem vai olhar. Ela vai responder 5 janelas. Mas se ela tiver que acessar o visual lembrado, ela vai olhar para cima e para a esquerda. Então, visual lembrado para cima e para a esquerda. Ela está lembrando de algo. Fica até o final desse vídeo porque eu vou te explicar algumas alternâncias desta informação. Se eu fizer alguma pergunta que a pessoa está construindo uma imagem, se eu disser para ela, imagine agora um elefante utilizando uma mini saia rosa com bolinhas amarelas, ela vai acessar a área de construção do cérebro de uma imagem. Ela vai ir para o visual construído, ela vai olhar para cima e para a direita. Se eu pedir para a pessoa construir um som, ela vai olhar para a sua diagonal à direita e vai construir um som. Mas se eu pedir para ela lembrar de um som, ela vai olhar para cima e para a esquerda e vai lembrar daquele som. Porque tudo que for para a esquerda eu estou lembrando e para a direita eu estou construindo. E no final, na parte de olhar para baixo, se a pessoa olhar para baixo e para a direita, ela está sentindo, ela está numa busca de uma sensação, ela está acessando o seu visual sinestésico, ou melhor, a sua sinestesia, o seu visual não, a sua sinestesia. Se eu perguntar para você agora como está a sensação do seu pé, onde ele está tocando agora, talvez você pare de prestar atenção no vídeo e comece a sentir o seu pé novamente, e pode ser que você faça uma pequena olhada rápida para o sinestésico, ok? E o diálogo interno, e esse aqui é um dos que eu considero um dos mais importantes, é quando a pessoa está olhando para baixo e para a esquerda. Quando ela está nesta posição, olhando para baixo e para a esquerda, ela está em um diálogo interno, ou seja, ela está conversando com ela mesma.
Nesse momento, não é bom você se meter no meio da conversa. Imagina que ela está como se estivesse com duas pessoas conversando. Então, se ela estiver naquele diálogo, tem que permitir que ela converse com ela mesma. Isso acontece muito, primeiro, em pessoas que estão muito tristes. Então é normal você ver uma pessoa andando de cabeça baixa e olhando para a esquerda, porque ela está num processo de tristeza, pode ser depressão ou apenas um momento de tristeza, mas naquele momento ela está num diálogo interno, porque a pessoa triste, ela conversa muito com ela mesma. Ela faz muito este diálogo interno, ok? E isso eu vejo muito também quando nós passamos valores, quando tu está discutindo um contrato, por exemplo, e tu quer fechar o contrato com o cliente, está ali o cliente querendo te contratar, e você passa o valor para o cliente. Olha, o valor do meu serviço custa tanto. Naquela hora é muito comum a pessoa fazer um diálogo interno, olhar para baixo, para a esquerda. O que eu faço? Tá? Uma dica do que eu faço. Na hora que eu dou o valor ou preço para a pessoa, de algum serviço que eu esteja prestando para ela, eu deixo ela com ela mesma, eu digo, enquanto você pensa, eu vou levantar, vou ali pegar um cafezinho para nós. E levanto, deixo a pessoa na mesa ali, fazendo esse diálogo interno com ela mesma. E aqui a dica que eu quero deixar para você nesse vídeo rápido, curto e objetivo. Algumas pessoas têm esse visual lembrado e visual construído invertido. Então você tem que fazer várias perguntas para verificar se ela está acessando o visual lembrado realmente ou o visual construído, ou a área do auditivo lembrado ou o auditivo construído. Porque se ela tiver isso invertido, a única coisa que vai acontecer é ela, toda vez que for lembrar, em vez dela olhar para cima e para a esquerda, ela vai olhar para cima e para a direita. Mas aí você tem que fazer algumas perguntas de segurança antes. Tá bom? Isso que eu falei agora, desses movimentos corporais que representam os estados internos, num curso de formação em programação neurolinguística, um curso de formação de 9 dias, que a estratégia, ela aplica esse curso, ela fornece esse curso, ela treina as pessoas na formação em PNL. Nesse curso nós vamos estudar isso aqui também, nós vamos estudar os movimentos corporais, nós vamos estudar aquilo que nós falamos no primeiro vídeo, a subjetividade humana, nós vamos te ensinar a modificar crenças limitantes e transformar ela em crenças possibilitadoras. Vamos te ensinar como desenhar objetivos muito bem desenhados, muito bem construídos, de uma forma em que a PNL entende que é a forma ideal para tu conquistar um objetivo. Vamos te ensinar a ter um mindset, ou seja, por isso que o curso de formação em PNL, ele é um praticante de PNL. Quem é formado em programação neurolinguística, o practitioner em PNL, ele é um praticante de PNL, e isso é uma ferramenta para ele aplicar em todas as áreas da vida, seja na comunicação com pessoas, na comunicação com ele mesmo, seja na busca dos resultados que ele deseja. E ele é um grande amplificador, um grande ampliador dos seus resultados pessoais. Tá ok, pessoal? Obrigado por continuar acompanhando a gente, e daqui a pouquinho você vai receber uma liberação do terceiro vídeo dessa série, que nós estamos explicando um pouquinho sobre o que é a PNL. Valeu, galera! Um beijo no coração! Até daqui a pouco.